Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ok, nós estamos de volta então com a nossa programação Verdade Verdadeira. Muito feliz por mais um dia que o Senhor nos proporciona aqui, mais uma quarta-feira nesse horário, nesse lugar abençoado onde a palavra do Senhor tem sido proclamada, né? Onde a palavra do Senhor tem sido compartilhada de forma poderosa. E você, meu querido ouvinte, você da nossa comunidade Cristo é a Resposta, que nos ouve agora também nessa programação, Deus abençoe tua vida e que no dia de hoje, aquilo que for falado aqui, possa ser como uma semente plantada em seu coração, em nome de Jesus. Então, que você possa absorver aquilo que a palavra está tentando dizer, né? O problema não é que o Senhor parou de falar, mas como ele fala em Apocalipse, aquele que tem ouvidos, ouça. Pode alguém não ter ouvidos para ouvir. Embora a palavra continuamente esteja sendo ministrada, muitos não têm mais ouvidos para ouvir. Têm ouvido tantas vozes, têm ouvido tantos conselhos, aquilo que nos é agradável para que venhamos ouvir. Mas nós temos um Deus nos céus, nós temos um Senhor que sabe exatamente aquilo que precisamos ouvir. Ele que conhece, sim, o nosso coração, nossa estrutura, nosso passado, nosso presente. E como disse essa canção linda do Sérgio Lopes, que fala sobre a natureza humana. Essa canção que fala, quer fazer feliz o meu futuro. O Senhor, ele tem uma esperança, um futuro para nós e, sobretudo, querido ouvinte, sobretudo, ele tem uma eternidade. A nossa vida, ela não acaba aqui. Ela não para por aqui. Ela não se resume a isso daqui, debaixo dos céus. Não. Existe muito mais. E o Espírito Santo quer nos mostrar esse muito mais. Ele, inclusive, está pronto a nos mostrar esse muito mais. Nós estamos aqui hoje com a pastora Maria José, ela já está aqui conosco, pastora ali do nosso Ministério Cristo é a Resposta, e que ela vai estar ministrando, compartilhando uma palavra, que você possa abrir teu coração para aquilo que o Senhor quer falar nesse tempo para você. Pastora Maria, seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite, e que você fique à vontade para falar aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Amém? Primeiramente, quero agradecer a todos, né, que estão nos ouvindo pela Rádio Resgate, que o Espírito Santo possa ministrar, né? Creio que o Espírito Santo vai estar ministrando no coração de cada um que está nos ouvindo neste momento. Que você possa abrir o seu coração para ouvir a voz neste momento do Espírito Santo. Amém. A palavra que o Senhor tem trazido no meu coração está lá em Mateus, capítulo 11, lá no versículo 28. Olha que o Senhor, ele diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. O Senhor é um Deus tão tremendo,
O Senhor, Ele é maravilhoso. O que Ele quer é que os seus filhos tenham este encontro com Ele, tenham esse descanso nele. Sabe, Deus, quando o Espírito Santo trouxe essa palavra no meu coração, Ele também trouxe aquela parte daquela mulher hemorrágica, que ela vivia 12 anos ali sofrendo, gastou tudo que ela tinha, pastor Elisandro, ela gastou tudo que ela tinha. E nada curava ela. A esperança dela se acabou naquele momento, sabe? Ela se sentiu, pensa numa mulher, se sentiu arrasada, porque toda a esperança dela se foi embora. Mas ela ouviu falar de um Jesus que cura, um Jesus que salva, um Jesus que liberta, um Jesus que transforma. E ela falou assim, pensou, puxa, se eu tão somente eu for lá. E ela ficou imaginando ali tocando em Cristo. Então ela falou, se eu tão somente for lá e tocar nas vestes dele, eu serei curada. Quer dizer, ela encontrou ali a salvação, uma esperança em Cristo, viu que ele ali era o único que podia fazer algo por ela, porque para ela ali já tinha acabado tudo, já não havia mais esperança nenhuma para aquela mulher. Que esperança havia para aquela mulher? Uma mulher que vivia 12 anos, isolada, sem contato com as pessoas, porque ela era imunda e não podia ter contato com as pessoas, então ela era isolada. Pensa a vida daquela mulher como que não era, o coração dela como que não estava. E no momento ela ouve falar de Jesus, ela falou assim, vou até ele. Ela não se importou a maneira como ela estava imunda, ela se importou ali em estar com Cristo e alcançar algo em Cristo. Ela não se importou com o que as pessoas iriam dizer a respeito dela, mas ela foi até Cristo, ela foi à fonte. Aleluia. Ela foi até a fonte de salvação, aquilo que podia fazer algo, alguma coisa por ela. E Cristo, ele pode, pastor Elisandra, Cristo pode fazer algo por o ser humano. Ele fala, aquele que crê, tudo é possível aquele que crê. Se o ser humano, ele escolhe crer, toda pessoa escolhe crer em Cristo, ele pode fazer algo. E às vezes, nós vimos muitas pessoas hoje, né, que se encontram dessa forma, como essa mulher, uma vida destruída. As pessoas se encontram solitárias, se encontram isolada, se encontra triste, amargurada. Tantas pessoas que vivendo com trauma, com o coração às vezes destruído por uma separação, ou sofreu algum abuso e ela vive com essa mágoa, sabe? E isso destrói o ser humano. Isso leva a pessoa a viver uma vida de enfermidade, uma vida doente. E a gente sabe que só Cristo é o caminho. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Porque só em Cristo o ser humano pode encontrar essa segurança, pode encontrar a vida. As pessoas procuram em muitos lugares, existe sim muitos lugares, mas nem todos nos levam à salvação, nem todos nos levam a Cristo, a um caminho seguro, porque Cristo tem um caminho seguro para todo aquele que crê, e Ele quer que todos alcancem a salvação. Então a gente vê que existem muitas pessoas hoje dessa forma, né? E que vive assim um mundo destruído, uma vida destruída, presa por um sentimento, e aquilo está destruindo, acabando com a vida dela. Porque, na verdade, pastora Maria, as pessoas estão buscando ser felizes. Sim. Serem felizes da sua forma, né? Só abrir um parênteses que eu lembrei, quero compartilhar com você. Esses dias, o meu filho mais velho, ele falou assim que teve uma experiência que ele ministrava para um colega, e ele dizia para o colega assim, olha, você está tentando ser feliz, só que para você ser completo, somente em Cristo Jesus.
Então as pessoas estão buscando a felicidade. Sim. O que as pessoas precisam entender é que completude somente em Jesus. Somente debaixo da palavra dele, da mentalidade dele, né? Verdade. E Jesus, ele quer resgatar aquele que está perdido, né? Ele quer que a pessoa encontre, né? O Salvador para sua alma, sabe? O descanso, porque aquela mulher não tinha descanso. Na verdade, que descanso aquela mulher tinha? Ela não tinha nenhum descanso. A preocupação dela ali era aquela enfermidade, porque não havia cura, né? Não havia nada o que fazer. E assim existe muitas pessoas, né? Às vezes muitas pessoas desenganadas pelo médico, o médico já desenganou. E a pessoa, ela se entrega para aquilo, sabe? Para aquilo que o médico disse. Mas Cristo tem algo novo para a pessoa, sabe? Cristo quer fazer algo novo na vida do ser humano. Só que para Cristo fazer algo para o ser humano tem que buscar o Senhor, aceitar Cristo como seu único Salvador. Buscar o Senhor de todo o coração, se render a Ele. Você vê que aquela mulher, ela foi até a fonte e quando ela tocou, você vê que tinha muitas multidões ali, né? Muitas pessoas estavam ali ao redor de Jesus. Mas quando ela tocou, Jesus falou assim, opa, algo saiu de mim. E um dos discípulos assim, claro, olha a multidão aí ao seu redor. Alguém iria tocar e falou, não, você não está entendendo, alguém tocou em mim, eu senti que saiu poder, algo diferente. Então você vê todas aquelas pessoas, mas a única que tocou com fé, crendo que Jesus podia fazer algo por ela, foi aquela mulher. Então Jesus se vira o olhar para aquela mulher e fala, filha, a sua fé te curou. Quer dizer, foi a fé dela em Cristo, né, que ela foi curada. Então a gente vê ali que existe uma fé em Cristo, só que a gente precisa buscar isso. Sim. Né? Inclusive, por exemplo, em todas as situações, você vê em várias situações, Jesus volta para a pessoa e explica para ela, olha, foi a tua fé que te curou, foi a tua fé que te salvou. Por quê? As pessoas, não sei, pastora Maria, minha mãe, ela sempre tinha um ditado, assim, quando a gente era mais nova, dor de barriga não dá só uma vez. Coisa de pessoa antiga, né? Então, os problemas na vida das pessoas não é assim, uma vez aconteceu e não vai acontecer nunca mais. Quer dizer, circunstâncias, Jesus disse, as aflições nós teríamos, né? Só que eu preciso entender na minha caminhada cristã que existe um caminho para a solução das circunstâncias da vida, um lugar em Deus para que eu veja o poder dele se manifestando, que é a escolha de fé, como você está falando desde o início. Porque senão a pessoa acontece algo na vida dela, não, mas ela precisa entender, foi a minha fé, foi a minha escolha em crer, eu batalhei pela fé. É a nossa responsabilidade, né? O cristão toma para si, a pessoa toma para si a responsabilidade. A responsabilidade não é do meu marido, não é da minha esposa, não é do meu filho, não é do meu pastor, não é da minha igreja, não é do ministro do evangelho. A responsabilidade de crer em primeiríssimo lugar. Se eu tenho as minhas faculdades intelectuais, eu consigo pensar, eu consigo decidir, a partir daquilo ali, a responsabilidade é minha. Sim. É nossa. Lá em Salmo 34, lá no versículo 19 diz, o justo ele enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor livra de todas elas. Sabe? Então, assim, aquele que está em Cristo, ele pode enfrentar muitas dificuldades, muitos problemas, pode vir sobre ele. Mas quando ele escolhe se lançar em Cristo, se lançar na palavra, no Senhor, crendo que Deus pode fazer algo, Deus vai fazer. Deus, ele só fica impedido de fazer algo se a pessoa não crer, se ela não se lançar a fé dela em Cristo. Né? Você vê que para nossa fé ser ativada, nós precisamos ter uma comunhão com Cristo.
Porque senão a nossa fé não é ativada. Porque o que vai gerar fé dentro de nós é o nosso espírito. É no nosso espírito que a fé é ativada. Então, o Senhor, ele vai se comunicar com o nosso espírito. Então, nós precisamos ter essa comunhão com o Senhor e buscar todos os dias ter essa comunhão, para que eu possa me comunicar com o Senhor através do meu espírito. Porque é com o meu espírito que eu vou entender e ouvir a voz do Senhor para a minha vida. Então, você vê, a fé ativada no espírito. No espírito. Então, eu preciso me fortalecer o meu espírito. Não é uma fé emocional. Não. Então, a gente vê ali que Deus nos chama para isso. Deus nos chama para essa comunhão. Deus nos chama para esse relacionamento com Ele. Porque é através desse relacionamento que nós vamos conhecer o nosso Deus. Você vê que aquela mulher, ela ouviu, né? Ela ouviu falar de Jesus. Sim. Então ela ouviu falar da palavra. E ela falou, puxa, se eu for lá e escolher, eu vou escolher crer. Ela imaginou tocando. Você vê, a imaginação trouxe a realidade para a vida dela. Então, e é isso que Deus quer que todo ser humano se lança aos pés dele, né? Crendo que ele pode nos transformar, nos mudar. Você vê que quantos de nós viviam uma vida destruída, né? Mas arrasada. Mas quando nós tivemos um encontro com o Senhor, porque queira ou não, sempre alguém ministrou no nosso coração, nós ouvimos falar de Jesus, porque alguém pregou para nós. Sim. Então alguém falou, olha, existe um Senhor, existe um Deus que, nossa, ele mudou a minha vida. Sabe, a gente vê lá aquela samaritana, que quando Jesus ali revelou a vida daquela mulher, ela saiu dali, uma mulher que vivia excluída por causa do pecado, não tinha contato com as pessoas, e de repente quando Cristo, a própria palavra ministra no coração dela, ela sai dali e vai contar para as pessoas, olha, Jesus veio, um homem e falou toda a minha vida, será que não é ele o Cristo, o libertador? Você vê, cadê a vergonha dessa mulher? Acabou. Porque a palavra, ela limpa, a palavra transforma. Aleluia. Sabe, a palavra arranca tudo que impede nós de alcançar algo em Cristo. E você vê ali aquela mulher sempre falando de Cristo, do amor de Cristo, da palavra. Então você vê que somente em Cristo nós somos transformados. Cristo pode fazer algo por nós. E você vê que a da samaritana foi imediato, né? Sim. Ela ouviu ali, ela estava no poço de Jacó. Ela, no mesmo momento que ela foi ministrada, ela até esquece o cântaro e ela volta para Samaria e já ministra. Quer dizer que é o Espírito Santo mostrando que a verdadeira mudança ela é interior. Às vezes as pessoas elas esperam ver algo, verem a mudança exterior, verem as coisas acontecendo. A pessoa espera um sinal de que Deus é com ela, mas a samaritana ela acreditou tanto por dentro. Então, por dentro ela já estava resolvida, por dentro ela já estava consciente, acreditando que o Senhor já havia limpado aquele passado dela e que ela tinha agora perspectiva de vida, coisa que ela não tinha antes, a sede que ela tinha, Sim. Que Jesus explica tudo para ela, né? Foi imediato, você vê, não foi na outra semana, no próximo mês, foi imediato, muito sobrenatural, primeiro por dentro. A verdadeira mudança nossa Sim. é aqui dentro, a maneira de pensar, a maneira de crer, a maneira de interpretar Deus, a maneira de aceitar a verdade de Cristo.